Boa tarde. Então, depois de um período aí de recesso, até um recesso meio longo, mas a gente está voltando com as lives da Editares, né? Todos sábados, às 17 horas. E essa primeira live, ela está muito especial, pessoal, muito, muito especial, porque é um super lançamento que a gente tem. Então, a gente está iniciando 2022 com um livro novo. Então, eu vou trazer para vocês aqui o autor, o editor, a editora, na realidade, e tem muitos convidados. Então, a live está muito especial, fique aí, curta a nossa página, ativa sininho, que é importante, que nós vamos começar a nossa live de lançamento na nossa conversa com o autor. Então, nossa próxima hora hoje é dedicada para o lançamento de um super livro, pessoal, é um dicionário neológico de parafenomenologia. Então, eu vou chamar aqui o autor para conversar com a gente, para falar do histórico desse livro, enfim, a motivação. E ele vai fazer uma conversa aqui muito informal, responder as perguntas para vocês, perguntem, enfim, discordem, concordem, a gente está aqui para isso, né? Então, ele vai vir aqui para conversar com a gente, depois a gente vai trazer convidados, vamos trazer editora também. Então, eu vou trazer primeiro o nosso autor. E eu vou dizer aqui, né, Ulisses Schlosser. Ele é psicólogo, é graduado na Universidade de São Paulo, na USP, e também é mestre em integração contemporânea na América Latina, na Universidade Federal de Integração Latino-Americana, a nossa UNILA aqui de Foz do Iguaçu, e atuante no Sistema Penal do Estado do Paraná. Ele é voluntário e coordenador do Conselho Internacional de Neologística e Terminologia da Conscienciologia, o CINEL, na Unicim. E ele desenvolve diversas pesquisas, tem muitas publicações. Ele teve contato com a projeciologia em 1984 e é voluntário e pesquisador desde 1989. Eu já estou aqui com o meu exemplar, estava brincando, o meu exemplar já está até autografado, né? E eu vou trazer, então, agora o Ulisses para conversar com a gente. Ulisses, tudo bom, Ulisses? Cristina, boa tarde. Boa tarde. Que satisfação, que alegria. Queria agradecer demais todo o trabalho, o apoio que a Editares fez e tem feito e vai continuar fazendo, né? Estou aqui numa expectativa muito boa, com bastante alegria, para começar a ouvir as pessoas, né, sobre o que esse trabalho pode representar para elas, né? Então, assim, especialmente a você, a Liege. Vamos trazer a Liege, Ulisses? Sim. E dizer para o pessoal, a Liege é a editora do livro do Ulisses. Liege, então a gente está aqui, ó, editora e autor, gente. Então não é esse pessoal. Todos. Eu ia dizer assim que para nós, para Editares, né, Liege, e dizer assim para o Ulisses e para todos que estão nos ouvindo, que para Editares, assim, tem um momento de muita... Quer dizer, a gente faz sempre o nosso trabalho com muita alegria, a gente é voluntário, porque tem essa missão, né, de publicar livros, porque a gente entende que o livro, ele muda as consciências, né, ele ajuda, ele inspira as pessoas e é o que fica, o nosso legado, né. Mas, então, para nós, uma alegria muito grande é quando a gente recebe o livro, né, alguém nos manda o livro para entrar no processo de editoração. E mais um momento de muita, muita alegria também, eu acho que essa é mais, né, Liege? Você que é editora pode dizer, é no momento que ele se materializa e que a gente está com ele aí à venda em diversos locais, então o livro está pronto, está publicado, esse é um momento de muita comemoração para a gente. E a Liege que acompanhou o Ulisses nisso aí. Exatamente, então o livro já está sendo muito, é uma surpresa até, está sendo muito procurado, muito vendido desde antes do lançamento, né? E eu vou falar um pouquinho
da parte da editoração, porque tem muitos convidados aí que estão querendo falar sobre o livro, tem muitas perguntas também, e o autor tem muito a dizer, né? Então, primeiro, boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui. Eu sou muito grata a Editares e ao autor também, Ulisses, pela oportunidade de participar deste trabalho. Na verdade, eu aprendi mais, é um trabalho pioneiro, praticamente, pode-se dizer, porque um trabalho de peso como esse, que eu tenha participado, é o primeiro. Então, a pergunta que surge, assim, como é que é ser a editora de um livro desse? Olha, falando sinceramente, eu posso dizer que foi o trabalho mais fácil que teve, apesar assim, da relevância da obra, de todo assim, a profundidade e todo o trabalho que poderia ter dado. Isso se deve, graças assim, ao autor, que ele é um expert neste assunto, ele é muito teático, estudou muito a parafenomenologia, entende bastante, tem grupos de estudos, ele já viajou muito, como o professor Aldo disse para ele, onde você for, vai com o livro embaixo do braço, né, Ulisses? Foi para a Europa, para os outros continentes ali, apresentando trabalhos e tudo. Então, isso tudo tornou bem mais fácil. E também ele é um editor experiente, ele já foi editor da Editares, ele entende muito. Então, eu aprendi muito. E como é que foi lidar com isso, com um tema assim que, na verdade, eu não tinha um certo conhecimento? Então, a técnica foi sabatinar o autor. Ele lembra que nós ficamos uma manhã inteira, eu li o dicionário, trouxe todas as questões, todas, e ele foi com toda a paciência, e ele gosta de falar sobre esse assunto, gosta de falar sobre a obra, ir lá, e me deu verdadeiras aulas. Eu fiquei muito interessada em participar desse projeto, porque esse dicionário é apenas o começo, ele vai falar depois, né, que ele já tem, é todo um programa. Então, assim, eu agradeço muito, Ulisses, pelo aprendizado todo, foi realmente um prazer. A obra teve vários contrafluxos, porque era algo diferente mesmo, né? E ele sempre muito educadíssimo, educadíssimo, com toda a paciência, com toda a paradiplomacia, fazendo o desassédio. Isso ajudou muito. Então, eu gostaria, Ulisses, se você pudesse, assim, agora, se é o momento de imediato, de dar uma palhinha ali sobre a estrutura da obra. Né? Eu fiquei encantada quando eu pude, assim, ver, não só ler, mas a partir da fala do autor, quando ele colocou para mim, principalmente a seção 2, que é sobre o dicionário propriamente dito. Bem, esse dicionário, ele apresenta terminologia nova. E essa terminologia nova, ela, nesse caso, ela é de fato nova. Eu convido vocês a procurarem esses termos na internet, em outras literaturas, e vocês vão ver que praticamente não vão achar. Né? E por ser terminologia nova, esses termos representam ideias novas. Então, a estrutura, ela precisou ser uma estrutura necessária para apresentar o termo e o conteúdo. No processo da linguística e da terminologia, especificamente da neologística, isso se faz, esse tipo de apresentação de estrutura se faz por meio de variáveis. Vendo o dicionário, vocês vão ver que há ali uma definição, exemplos, um tipo de argumentação, depois há itens técnicos. Isso nós chamamos de microestrutura. Assim, como está organizado cada verbete, cada entrada. Né? Além disso, o dicionário ele tem uma macroestrutura, que é a seleção do conjunto de todo o conteúdo e como esse grande conjunto está organizado. E aí ele tem uma novidade também, que é
assim, uma certa herança de dicionários muito antigos que não seguem ordem alfabética, né? Ele tem seções ordenadas por tema. Então, dentro de cada tema, os termos estão em ordem alfabética. Mas os 18 temas que compõem a estrutura do dicionário, eles seguem uma sequência, vamos dizer assim, didático-científica, né? É para a construção da proposição. O dicionário ele tem várias proposições, esse que foi o desafio, conectar uma estrutura de uma tecnologia lexicográfica com a apresentação de proposições, ou seja, hipóteses, teorias. Então, a estrutura dele se desenvolve em torno disso, ou seja, uma lexicotecnologia e proposição de conteúdo ordenado de modo assim, conteudístico, didático, científico. Para mim fica muito difícil detalhar mais que isso se a pessoa não olhar o dicionário. Antigamente, lá na Babilônia, as primeiras tentativas de trabalho desse tipo eram feitos mais ou menos assim. Não? Essa coisa de ordem alfabética surgiu depois, justamente com o surgimento de alfabetos, com letrinhas, como a gente tem hoje. Mas antigamente não era assim, não. Então, a gente privilegiou com isso a apresentação de um assunto. A estrutura do dicionário ela é dedicada a apresentar um conjunto de teorias e hipóteses e novas proposições. Então, é isso aí. Não sei se eu me alonguei demais, né? Mas... Não, eu acho que está muito bem, e essa lógica toda, assim, essa fundamentação, ela está bem explicada na introdução, né? Na primeira sessão, quem lê já vai entender. Muito obrigada. Você estava falando aí, Ulisses, e realmente é bom você estar falando, e eu estava aqui de cabeça baixa, porque eu estava olhando, você estava falando, estava olhando aqui, e realmente, mas assim, pessoal, o índice, ele é alfabético, mas aí o próprio dicionário não é nem em ordem alfabética, muito bacana, isso achei muito legal, eu estava olhando aqui. Mas, enfim, Ulisses, você tem uma série de convidados. Vamos trazer alguém aí para falar? O que você acha? Ou você quer trazer mais alguma coisa do... Olha, eu só gostaria de fazer um parênteses, de dizer que o dicionário ele é dedicado a uma tentativa de dar suporte à projeciologia, a ciência projeciológica que estuda os experimentos lúcidos fora do corpo humano. E o que ele traz de novidade é um detalhamento de como a consciência opera uma amplitude enorme de parafenômenos, não apenas fenômenos projeciológicos. A pretensão, de fato, é uma teoria geral da parafenomenologia, isso detalhado com um nível de organização que, de fato, é inédito. Então, assim, o ganho para um leitor experimentador é ele encontrar recursos para novos procedimentos técnicos de pesquisa, de experimentação, e isso realmente é inovador. Não esperem encontrar nesse dicionário assuntos já conhecidos na conscienciologia. De fato, o que eu estou dizendo aqui, quem for ter contato vai ver que assim, mais de 90% é tudo novidade. Beleza. Então, Liege, você queria falar mais alguma coisa? Eu posso trazer um convidado, que tem gente querendo falar contigo, Liz. Isso, pode chamar os convidados, que tem muita gente aí, né? Eu tenho aqui o Rodrigo. O Rodrigo quer falar com você. Deixa eu trazer o Rodrigo do extrafísico para o intrafísico. Rodrigo. Então, boa tarde a todos. Quem está aqui na sala, quem está nos assistindo de casa também. Queria dizer, Ulisses, meu amigo, o professor Ulisses, também nessa condição. Estou muito feliz de estar aqui, muito honrado de poder participar dessa live com você. Eu acho que é um momento histórico não só para você enquanto autor, mas acho que para a conscienciologia. Eu vou tentar explicar por quê e aí já emendar a minha pergunta. Eu acho que é um momento histórico, assim, de uma importância muito grande, porque a sua pretensão, a sua proposta com o dicionário, ela é muito ambiciosa, muito ousada
e, apesar dessa grande ousadia, dessa grande ambição, eu acredito que você conseguiu alcançar aquela expectativa que você cria, né, com o dicionário. Eu digo isso porque logo no início do seu dicionário você fala que o dicionário não é um apanhado de neologismos, né? Não são neologismos que estão colocados aí, você está trazendo uma definição, trazendo um conceito. E com isso você quer dizer o seguinte, que o que você está propondo é uma epistemologia parafenomenológica, né? Você está querendo realmente constituir bases científicas para o estudo da parafenomenologia, e você fala sobre isso na sua introdução e chama isso de paraepistemologia constitutiva, né? Isso me chamou muito a atenção, isso me impactou demais, Ulisses. Foi uma coisa assim muito surpreendente para mim e foi quase assim a mesma sensação que eu tive quando eu me deparei com projeciologia pela primeira vez. Foi quase a mesma coisa, assim, quase um deslumbramento, né? Foi algo que me impactou demais. Então, eu queria que você explorasse um pouquinho mais isso, Ulisses, dessa sua pretensão em relação à paraepistemologia constitutiva. E aí eu vou emendar uma segunda pergunta também, aproveitar que o tempo é curto, né? Então já vou fazer as perguntas todas de uma vez. Considerando isso da paraepistemologia constitutiva, por que você optou por um dicionário nesse formato? Eu acho interessante você explicar isso também. Bacana, olha, em primeiro lugar, Rodrigo, para mim, além da Cristina Aracaki, que é a outra convidada, a Tatiana Lopes, são irmãos de caminhada, companheiros que me acolheram assim com muito carinho. E eu vou dizer assim que eu tenho uma confiança. Se eu dessomar agora, eu acho que eles estão entre as pessoas que aproveitariam e que levariam essas coisas adiante, pelo valor que eles dão para esse tipo de diálogo. Né? Então, assim, são pessoas muito especiais. É comum a gente encontrar pessoas que se assustam com a novidade. E esses três que estão aí, além de outros, é diferente. Eles se aproximam. A amizade aumenta. Isso, na humanidade, é totalmente incomum. Tá? Então, é coisa de fraternidade, ó, de muito tempo. Bem, Rodrigo, a história da paraepistemologia constitutiva, eu lembro direitinho como que isso brotou, como que eu fui descobrindo isso. Foi um passo a passo. Eu comecei pesquisando a percepção e tanto da filosofia chinesa antiga como da conscienciologia, a minha ideia era bem simples. Se a percepção desaparece da consciência, essa noção de consciência, o ser consciência, deixa de existir. Né? Aí eu pensei, olha só, o que mais que existiria na consciência que, se por acaso deixasse de ocorrer na consciência, a própria consciência e o conhecimento consciencial desmontaria por inteiro. Né? Em seguida, a parapercepção ou a percepção, eu pensei claramente na memória e na lucidez. Pensem numa consciência sem qualquer lucidez. Não é consciência. Não vai ter consciência nisso. Não vai se construir conhecimento. A memória é a mesma coisa. E por alguns meses eu fiquei com essas três categorias. E fiquei filosofando sobre isso, tentando achar uma quarta. Okay? Hoje, eu trabalho com 7 categorias. Em cada uma delas, foi possível identificar um elemento concreto na base, que é da natureza de imagem mental. Então, a parapercepção tem o parapercepto. A memória tem um engrama, o parengrama. A lucidez tem uma coisa que se chama com. A cosmoética tem uma unidade que aí eu criei uma hipótese e dei o nome de cosmoeticon. A aprendizagem tem o subsunsor. A pensenidade tem, no caso, aí, o próprio pensênio.
né? Mais especificamente, um elemento que gera a própria pensenidade, que é a ideação. O pensene, para ser gerado, tem alguma coisa que o impulsiona para ele ser produzido. Ele não nasce do acaso. A imaginação tem um tipo de imagem mental, que é a imaginativa, produzida. Eu dei um nome novo para isso, que se chama imago. A imagem mental produzida pela imaginação. Não sei se eu esqueci de algum, acho que eu falei aqui 7, né? E esses 7 elementos, se eles têm existência concreta e eles são totalmente diferentes um do outro, o meu critério é o seguinte, né? Memória e percepção, eles são completamente distintos. Então, se eu consigo criar uma distinção para dizer que uma coisa não é a outra, e que cada um desses elementos, se for retirado, todo o arcabouço de conhecimento da consciência ele desmonta, então eu ousaria dizer que esses elementos, essas categorias, constituem o próprio conhecimento consciencial e, muito provavelmente, a própria consciência em si. Então, é a ideia de constituir. Essa ideia eu também captei de uma filósofa portuguesa, que é a Olga Pombo, que ela tem uma classificação de epistemologias, e uma das classificações dela é do cientista que constrói uma ciência por dentro, que constitui uma ciência por dentro. Ela tem essa ideia, mas ela não tinha esse termo que eu apliquei, que se chama constitutivo. Esse termo é uma proposição minha, de se falar em uma epistemologia constitutiva. A ideia é da Olga Pombo, mas o termo foi eu que apliquei. Esse termo que se chama paraepistemologia constitutiva. Eu não sei se deu para ter uma ideia do que é isso. Eu simplifiquei bastante aqui o que eu falei, tá? As consequências dessa ideia são consequências avassaladoras no mundo da ciência. E exatamente essa proposição dessas categorias paraepistêmicas foi o que eu apresentei em um congresso mundial sobre pesquisa da consciência em 2018, e de lá para cá tem chovido convite para mim publicar esse assunto. Por quê? Ele foi publicado numa sessão de epistemologia dos anais do Congresso e teve muita repercussão. Eu mesmo, depois disso, eu comecei a ver um pouco mais a seriedade desse assunto, não só para a conscienciologia, mas para a ciência em geral, porque é uma maneira de nós organizarmos ou reorganizarmos o que se pensa sobre conhecimento e consciência, né? Agora, o dicionário, a ideia de apresentá-lo desse jeito foi uma ideia básica, Rodrigo, para acelerar a formalização da entrada dessas ideias nos idiomas. Como eu já tinha voluntariado no CINEL, eu já tinha um bom nível de clareza, de esclarecimento sobre a importância da inovação em linguística e como que isso ocorreu em várias regiões do nosso planeta ao longo da história, e é o que está acontecendo em Foz do Iguaçu pela conscienciologia com a vasta proposição de neologismos pelo professor Valdo. Isso vai ter repercussão na humanidade. E, de uma certa maneira, eu quis pegar esse mesmo barco, organizando isso por meio de um dicionário. E é lógico, quem realmente me deu essa dica de acelerar isso foi o professor Valdo. Ele falou, Ulisses, adianta isso, publica isso nessa forma lexicográfica, porque isso vai depois alavancar muito. É muito séria a proposição de terminologia neológica por meio do dicionário. Isso formaliza as suas ideias no idioma. Isso tem uma repercussão humana e global que a gente não consegue medir ao longo da história. Então, a opção por fazer um dicionário nesse estilo, essa tem outros motivos, Rodrigo, mas esse aí eu te digo que é o carro-chefe. Isso, imagina o plano de ressoma de linguistas. Se você imagina uma pessoa, uma consciência que tem poder na humanidade, pensa no poder dos linguistas e o que isso mudou na história da humanidade. Então, eu acho importante que o pesquisador em conscienciologia perceba isso e entre nesse, vamos dizer assim, nesse holopensene. Muito bem, obrigado, Ulisses. Eu acho que a sua resposta ela tem uma tabela no dicionário, né, que você
chama essa tabela de estrutura para análise do conteúdo do conhecimento parapsíquico. Eu acho que resume bem, então, basicamente, essa paraepistemologia constitutiva, só para resumir, é quando nós consideramos, para análise do parafenômeno, essas 7 categorias, né? Porque é isso que vai constituir o conhecimento do fenômeno parapsíquico, né? Mas eu entendi perfeitamente, eu acho que quem não entendeu, eu recomendo a leitura do dicionário, que eu acho que vai ficar muito mais claro, né? Mas, para mim, foi uma aula agora, né? Você falou de várias coisas, complementou meu conhecimento, mas, claro que quem não leu, acho que vale a pena ler para compreender melhor, né? Só para concluir, não estou dizendo que são 7, essas 7 são as minhas proposições até o momento, eu estou atrás de uma 8ª e vivo criticando essas 7, para ver se alguma delas perde o status. Então, isso precisa ser dinâmico. A gente tem que descobrir a 8ª, se é que existe, entende? É por aí. Beleza, Ulisses. Ulisses, o tempo está passando e eu quero trazer um outro convidado para você aí, tá? Uma pessoa que quer falar. Vou dar um até logo para a Liege, tá, Liege? Para a gente. Aqui a nossa sala não tem lugar para todo mundo, a gente gostaria de colocar todos, mas então a gente vai dando um até logo para você. Tudo bem, Liege? Quer falar alguma coisa? Não, já dá o espaço para os outros, porque o tempo está curto e tem muitas perguntas, né? Tem perguntas, tem os convidados, mas agora quem a gente vai chamar aqui é a Tatiana. Tatiana quer falar alguma coisa para você. Diga aí, Tatiana. Bem-vinda, Tatiana. Boa tarde, que bom ter você aqui. Obrigada, boa tarde a todos. Eu tive o privilégio, né, de ser uma das primeiras leitoras aí da obra do Ulisses, né, antes da publicação, né, de ter acesso a essa obra que eu considero assim, um marco na Conscienciologia em termos de desenvolvimento da ciência, na Conscienciologia. É muito difícil a gente considerar algo como concreto quando aquilo não tem nome, né? Então, se a gente nomear, a partir do momento que a gente nomeia alguma coisa, aquilo, de certa forma, passa a existir, né? E aí a gente consegue refletir, experimentar e trazer, inclusive, novos conhecimentos a respeito daquele tema, né? Então, Ulisses ficou com essa tarefa, né, de mapear e de nomear, né, e de caracterizar, né, cada um desses conceitos, né, com relação aos parafenômenos, à parafenomenologia, né, em todo o arcabouço teórico que está envolvido nessa ciência, né, da parafenomenologia. E o que eu queria, Ulisses, é que você contasse para a gente esses bastidores, né, assim, eu lembro, né, na época que o professor Valdo ainda estava vivo, ele dava muito valor à sua obra, né, e ele cobrava, né, que a obra fosse publicada, e ele colocava, inclusive, como, vamos dizer assim, como condição sine qua non, né, para a continuidade ali da Conscienciologia e tudo, a publicação desse livro, né. Eu queria que você contasse um pouco desses bastidores aí, vamos dizer assim, da elaboração até a publicação da obra. Tatiana, olha, é um encanto falar com você. Eu só vou pedir um pouco de desculpas, porque eu vi que o tempo voa e eu vou ter que ser mais sintético para privilegiar outras pessoas, né? Olha, não tem muito segredo. Foram muitas horas diárias de dedicação, isso no período de escrita. Eu trabalhava em vários turnos, antes de ir para o trabalho. Todo momento que eu tinha alguma ociosidade no meu trabalho, eu escrevia sobre isso. Esse trabalho, assim, acho melhor dizer logo aqui, grande parte dele foi escrito dentro de uma penitenciária, onde eu trabalho. É muito comum dentro da penitenciária, vamos dizer assim, pelos momentos de suspensão de atividade, por motivos de segurança, nós termos tempo livre dentro da penitenciária. E ali dentro é um local de elevadíssima assistência. É um dos lugares que mais tem amparador. Isso é fácil entender por quê. Então, na minha casa, era de manhã e de noite. Foi um processo super intenso. Agora, antes do período de escrita,
eu passei vários anos sendo um projetor assim obstinado. Então, assim, de fato, o conteúdo desse dicionário foi gerado em experimentos parapsíquicos no meu quarto, grande parte mesmo, de encontro tete a tete com amparadores, assim, alguns amparadores, até figuras conhecidas, sentados na beira da minha cama. Tem experiência que eu me lembro assim de eu ter inspiração e escrever parte do texto na mesa do lado da minha cama, e no que eu me deito, o amparador estava me esperando para encontrar comigo fora do corpo e me levar para uma outra coisa, assim, de eu encontrar, ver a pessoa assim face a face. Alguns casos desses eu pude conversar com outras pessoas para verificar quem seria aquela personalidade e tal. Então, foi um período bastante intenso nesse sentido. Então, teve um pré-período de experimentação parapsíquica projetiva e um período super intenso de escrita. Não tem muito segredo nisso aí. Não sei se tem mais alguma curiosidade em torno disso. Só com relação ao professor Valdo, né, da importância que ele dava para essa obra, né, como que para você isso repercutiu, né? Olha, o professor Valdo, acho que não é só comigo, com a maioria das pessoas, ele é de falar pouco, né? E muitas vezes que ele conversava comigo sozinho, ele entrava em transe, né? Então, recentemente, ele me deu mensagens muito sérias em relação ao dicionário. Ele falou assim, coisa que no momento eu não entendi, mas ele falou, Ulisses, leva a bandeira da antirreligião adiante com essa obra, né? E justamente os conteúdos desse trabalho hoje me deram a condição de escrever textos bastante aprofundados sobre fé e religião, e eu já tenho publicado isso fora do Brasil. Tem um capítulo que eu publiquei em um livro na Bélgica que o título é Fenomenologia da Fé. E a minha capacidade de análise veio dessa base, por exemplo. Isso é seríssimo, porque a gente tenta situar esse problema evolutivo da fé e da religião de uma maneira mais esclarecida. Eu convido vocês depois a darem busca nesse texto. Se eu não me engano, eu publiquei naquele portal que se chama Academia. Isso é fácil achar pela internet. Eu estou dando aqui como exemplo, né? Agora, o professor Valdo ele sempre foi muito incisivo nas mensagens dele. Era assim, Ulisses, publica desse jeito, tal. Por exemplo, uma das dúvidas que eu tinha, quem olhar o dicionário vai ver que ele tem um glossário dentro dele. Eu nunca vi um dicionário com glossário. Eu fiz aquele glossário porque ele estava me ajudando. É um glossário de termos da Enciclopédia da Conscienciologia, que eu não sou autor desses termos, que eu inseri no dicionário. E eu falava, professor Valdo, isso aqui está enchendo linguiça. Para mim, eu acho que eu vou retirar. Ele falou, não retira não, porque isso aí mostra a correlação dos assuntos, você vai estar valorizando a enciclopédia. Então, teve muita gente que, inclusive, criticou. O maior crítico da inserção desse glossário dentro do dicionário era eu mesmo. O professor Valdo ele foi muito incisivo e rápido e falou, deixa isso aí porque isso tem valor. Enfim, eu poderia falar aqui de algumas dezenas de dicas incisivas do professor Valdo, entende? Mas essas aí foram das últimas, né? E ele foi muito incisivo simplesmente em dizer, faça um dicionário. Até tem a ver com aquela pergunta do Rodrigo, né? Ok, obrigada. Cristina, seu áudio. Tá, já abri. Como ele estava fazendo barulho, eu fechei. Assim, a gente tem eu vou colocar uma pergunta antes de a gente chamar, que tem mais convidados, pessoal. A live está bem bacana mesmo. Mas eu vou colocar uma pergunta das pessoas aqui que estão colocando, antes de a gente chamar a nossa próxima convidada, porque eu acho que tem relação com o que você está falando aí, dessa relação de você também apresentar outros, escrever, né, para a Socinha e trazer ideias e dividir, né, ter esse intercâmbio. A Rosane Amadori está perguntando como você avalia o interesse e as abordagens da SOCIM, né, da Sociedade Intrafísica, na atualidade, ao tema parafenomenologia. Como é que você acha que o pessoal vai receber? Olha, Rosane, no geral, isso não muda muito do que tem sido na história. Eu posso falar um pouco mais. Eu digo na história, por exemplo, sociedades secretas, buscadores borboletas, pessoas com preconceito,
grandes talentos desperdiçados, isso sempre vai existir. Né? O que eu tenho observado, e eu convido aos meus colegas pesquisadores de conscienciologia a se aproximarem disso, são intermissivistas, pesquisadores da consciência que estão na ciência dita convencional. Isso é novidade. Então, eu tenho encontrado pessoas de diálogo fluente dentro do ambiente científico. Gente que entende do nosso assunto, mesmo sem conhecê-lo. Assim, gente que nunca ouviu falar de conscienciologia, mas que você consegue dialogar e as pessoas te dão feedback falando coisas que você nunca imaginaria. As pessoas ajudam nisso. Eu recebi muita ajuda de amigos que eu encontrei por aí afora. Filósofos, cientistas, pesquisadores, né? Políticos. Né? Eu tive a oportunidade de apresentar uma conferência nas Nações Unidas. Né? E encontrei lá personalidades que bebiam do nosso assunto e que vinham perguntar e dar sugestões, e dar ideias e fazer convites. Né? Gente que trabalha na área de política. Entende? Porque tem pessoas que são mais esclarecidas e reconhecem o valor de certos avanços para a coletividade. Então, nós precisamos nos comunicar. Eu recomendo a leitura das páginas iniciais do livro Projeciologia. O professor Valdo ele fala explicitamente sobre a finalidade científica da projeciologia e da conscienciologia, que é o diálogo, assim, o serviço para a coletividade. É necessário viajar, é necessário fazer amizades com pessoas diferentes da gente. Né? E é lógico, não tenhamos expectativa de você ser recebido com tapete vermelho. Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que, pela nossa percepção, pela nossa filtragem, a gente consegue chegar em pessoas que a gente não imaginaria que são pessoas de valor para agregarem assim, nesse movimento de consciencialidade. Tá? Então, isso, para mim, eu fiquei um pouco surpreendido com isso que eu encontrei. Tá? Beleza. Ulisses, então vamos chamar outra convidada que está ali nos aguardando, a professora Cristina Aracá, que está esperando também, vai entrar aqui na sala. Vou te pedir uma licencinha, tá, Rodrigo? Estou fazendo essa... seguindo essa linha, daí te colocar aqui um pouquinho na sala de espera. Tudo bem, Rodrigo? Beleza? E vou trazer, então, pessoal, a Cristina Aracaki, que é bem conhecida da maioria de vocês, e ela é uma convidada aqui do Ulisses para vir na nossa sala aqui, nessa conversa com o autor. Hoje, realmente, é uma conversa com o autor, diversas pessoas conversando, né, Cristina? Então, te dá aí a palavra, Cristina. Obrigada, Cristina, minha xará, né? Tatiana, tudo bem? Ulisses, boa tarde a todos que nos ouvem, que nos acompanham. Rodrigo, que está aí na sala de espera. Meu amigo Ulisses, me sinto super honrada, extremamente agradecida por estar presente nesse momento. Parabéns. E uma gratidão enorme pela sua contribuição à ciência conscienciologia. Eu acho que para essa existência e para as próximas, né? E você, para mim, sempre foi assim, um grande exemplo de consistência, de coerência, de teática, né? Isso inspira, eu acho, é uma fonte inspiradora e motivadora para todos nós, pesquisadores da conscienciologia, do parapsiquismo, enfim, da parapercepciologia, do parafenômenos. Então, realmente, meus parabéns, uma grande obra, meu amigo, me sinto muito honrada por estar aqui e ter, em alguns momentos, né, acompanhado também, ou ter tido contato com o seu trabalho. E eu não vou me alongar, tem várias perguntas, outros convidados também podem querer fazer perguntas, eu vou querer falar da centopeia. Então, da centopeia. No seu prefácio, se você me permite, eu vou dar uma lida aqui, na página 42 você diz: eu sou a centopeia que reaprendeu a andar. Esse livro conta essa história. Na prática e na teoria, o improvável perdeu o status. E agora, pelo menos para mim, começa a ser possível aproximar a ciência e a intuição.
Então, fala um pouquinho para a gente dessa aproximação e desse improvável, da perda do status do improvável. Essa é a minha primeira pergunta. Eu vou emendar uma segunda, se você achar que der tempo para responder, tá? E a segunda, você falou justamente sobre a estrutura do dicionário na resposta ao Rodrigo. Eu queria saber, e tem um trecho na sua introdução que você fala justamente da paracognição, do parapsiquismo próprio do mental som. Qual a sua expectativa com relação ao estudo e à leitura do seu dicionário, o aprofundamento, né? Não só conquista, mas quando as pessoas forem aprofundar na leitura e no estudo desse dicionário, do seu dicionário, quais expectativas que você tem nas repercussões dessa atividade com relação ao parapsiquismo do mental som dos leitores e dos estudiosos do dicionário? Regina, Cristina, para mim, você é uma companheira de trajetória, é o que você falou. Pessoal, o Rodrigo é um dos prefaciadores do livro, a Tatiana também. A Cristina, ela é uma pessoa que me ampara, me acompanha em muitas coisas, e eu tenho aprendido a realmente pedir ajuda para ela. Em muitos momentos, nós já viajamos juntos para fora do Brasil, em eventos que eu organizei, procurei sempre estar com ela. Eu acho isso importante, a gente cultivar isso, né? Assim, a gente estar com pessoas que a gente confia e que a gente se conhece mais. Isso aí, assim, para o fim da vida e para as próximas vidas, é daí que vão surgir mais detalhes, né, de valor. Cristina, eu vou começar pelo final. É uma pergunta difícil, porque, de certa maneira, a gente não tem controle sobre isso. Isso eu aprendi com um amigo meu que disse: quando você exerce uma ação, você não tem controle sobre as consequências. E eu acho que essa premissa, eu acho ela bem válida, né? Mas eu tenho uma expectativa, sim, que é de encontrar pequenos grupos de pessoas que trabalhem como multiplicadores dessa ideia. Então, a minha maior expectativa é em relação a grupos pequeníssimos de pessoas. As consequências desse dicionário para a vastidão da coletividade vão ser as mais variadas possíveis. Eu não tenho o menor controle sobre isso. Agora, o que eu vou ficar muito atento é para observar quais serão esses companheiros mais próximos, sabe? Então, essa é uma grande expectativa que eu tenho e eu tenho uma certa convicção que isso vai acontecer. Eu não sei se eu atendi a resposta, mas isso, de fato, está dentro de mim. Eu acho que isso vai acontecer. Agora, a questão lá da centopeia, aquilo lá é um provérbio chinês, é uma ideia da China antiga, né, que fala da intuição. Quando a pessoa faz algo por intuição, com naturalidade, habilidade, a hora que ela começa a prestar atenção no que faz, muitas vezes ela se embaralha, ela desaprende o que sabia fazer, né? Então, por isso, essa alegoria em relação à centopeia. Agora, falar que eu sou uma centopeia que reaprendeu a andar, esse é o esforço de autolucidez e autoconsciência para dominar o detalhismo da paratecnologia consciencial. Se você me perguntasse, há 10 anos atrás, o que é intuição, eu não saberia explicar. Hoje, eu, assim, modéstia à parte, eu consigo explicar de uma maneira bem consistente o que é intuição. Isso eu sei, que você não encontra pessoas por aí que saibam explicar isso. Infelizmente, essa parte, vamos dizer assim, dessas proposições teóricas, hipotéticas, não está nesse dicionário. Isso surgiu para mim depois que eu acabei o dicionário e eu resolvi não colocar nessa versão do dicionário. Isso vai entrar nas próximas. Agora, eu publiquei, por acaso está aqui do meu lado, isso aqui é um livro que foi publicado numa editora chamada Cambridge Scholars, tá? Consciência Cósmica e Excelência Humana. É uma publicação em inglês, você acha isso na internet. O autor é o Mahmoud Massaeli, e eu tenho aqui um capítulo sobre cosmoconsciência. Nesse capítulo, eu apresento essa hipótese, explicando a natureza da intuição, que é uma das bases para assim, as expansões de consciência mais avançadas, né? Basicamente, tem relação quando o conhecimento da pessoa entra numa sincronia máxima com a parapercepção. Então, as diferenças, as arestas,
as falhas intelectivas tendem a desaparecer. Aí aquele conhecimento, ele encaixa por inteiro. Isso não é mágica. Isso, inclusive, é possível a pessoa, vamos dizer, se orientar nesse sentido. Eu me interesso muito por textos hindus, atualmente estou me aprofundando nisso, né, sobre os enigmas da intuição, e vi que isso tem sido um enigma ao longo da história. E hoje eu estou assim muito feliz, eu tenho de fato uma felicidade de estar me sentindo capaz de desvendar um pouco desse enigma da intuição. Né? Eu ousaria dizer de uma espécie de inteligência intuitiva, assim, em relação às consciências livres, aos serenões, eu não sei aonde que isso surge, como um modo de ser predominante no processo assim, consciencial. Né? Porque o nosso pensamento intelectivo, ele por natureza é defeituoso. E o processo intuitivo tenderia a eliminar muitos desses defeitos que nós temos, defeitos em relação a representar a realidade. A intuição, ela já é um ajustamento maior em relação à realidade. E a parafisiologia desse ajustamento é o que eu tenho ousado explicar. Então, isso aí tem a ver com passar a ser uma centopeia autoconsciente. Muito bom, Nisso. Parabéns. Obrigada. Que o seu caminho seja longo, muitas pernas e parapernas intuitivas daqui para frente. Tá bom? Obrigado, Cris. E estou te esperando aqui em casa. Estou esperando vocês aqui em casa. Obrigada. Ulisses, tem uma pergunta de um amigo seu aqui no chat, né, nos comentários, o Munir Base. Está te agradecendo. Como ele escreveu, é bem grande assim o que ele trouxe, eu acho que não vou conseguir colocar aqui, mas eu vou ler a pergunta dele. Ele está te agradecendo, né, por estar compartilhando as suas investigações, a contribuição inestimável. Olha ali, ó, conseguiu colocar. E a pergunta... Então, a obra oferece contribuições inestimáveis à metodologia da pesquisa parafenomenológica. Mas eu achei legal isso que ele disse, mais do que palavras, você nos apresenta novos horizontes de autoexperimentação. Eu acho isso aí muito sério, sabe? Eu estava lendo aqui e achei muito interessante isso. Mas a pergunta dele é assim, a esse respeito eu aproveito para perguntar, quais seriam, na sua concepção, os caminhos mais promissores para a pesquisa em parafenomenologia? Sim. O Munir foi na mosca. Eu diria que o principal problema de pesquisa é metodológico. E, de certa maneira, o dicionário ele traz, pelo menos, proposta bem nesse foco. Nós precisamos de metodologia para, inicialmente, tratar os fenômenos mais acessíveis e simples. O que eu dou exemplo é, por exemplo, a clarividência da Dimener. Saber como faz, conseguir explicar como se faz isso. E, basicamente, o que eu penso é numa metodologia onde os experimentadores compartilham o seu passo a passo de maneira compartilhada no laboratório. Por exemplo, a maioria de nós conhece o que é o acoplamentarium. Eu acho que o acoplamentarium ele é muito bom, mas nesse item ele é limitado. Imagina uma experiência de acoplamentarium onde você tem o experimento super prolongado com a consciex, com a presença da consciex prolongada, e você pode prolongar ao vivo os diálogos, as falas, no meio, quer dizer, assim, no meio da ocorrência dos parafenômenos, propiciando testes dinâmicos ao vivo, sem a interrupção. Tá? Então, nós vamos criar uma metodologia mais plástica e acessível, de maneira que uma pessoa novata ela possa entrar em um laboratório, em grupo, e ela passar a ter esse tipo de experimento mais prolongado, suave, passo a passo, as coisas acontecendo. Ok? Eu estou falando aqui, grosso modo, mas a minha perspectiva pessoal
O meu trabalho é dedicado a isso, é de produzir protocolo sério e detalhado para isso. Protocolo simples e detalhado para que um tipo de experimento desse tipo seja possível. Então você imagina aquela pessoa que vai desabrochando na experimentação parapsíquica e aquilo pode ser monitorado, acompanhado, sabe, de uma maneira mais longa. Eu tenho esperança que, em termos científicos, isso possa vir a ser uma metodologia consistente. Tá? Porque se nós definimos as categorias desses passos, os procedimentos, as tarefas, nós temos que simplificar o experimento. Não adianta, nesse primeiro momento, a gente buscar um tipo de manifestação parafenomenológica mais complexa. Eu imagino que não daria certo. A gente tem que começar por fenômenos mais simples e bem acessíveis, tá? Para que o depoimento do experimentador passe a ter elevado valor. Aquilo que a gente fala no nosso linguajar, experimente, tenha suas próprias experiências. Imagina um cientista convencional entrar no laboratório e ele começar a falar: está acontecendo isso comigo, está acontecendo isso comigo. Entendem? Dentro de um experimento programado. Então, atualmente, eu estou assim, plasmando esse tipo de experimento. Esse dicionário é dedicado a isso. Ali tem elementos para esse tipo de protocolo. Elementos que eu digo a linguagem, as categorias, os termos, né, os procedimentos, é dedicado a isso. Ok? Munir, não sei se eu atendi a tua questão aí, mas você é um dos meus irmãos de caminhada e a gente poderia trabalhar junto nisso. Não, bom, tem até convite, viu, Munir? Olha aí. Tem mais uma questão que eu quero colocar aqui, de novo, da Rosane. Ela trouxe aqui: houve alguma evolução no sentido de considerar o tema ou os fenômenos parapsíquicos de modo mais sério e científico? Eu não sei se a pergunta é de você ter a evolução ou da sociedade em si, mas essa enfim. Pergunta da Rosane é pergunta de amparador, eu estava esperando por ela, tá? Porque é uma das questões centrais desse trabalho. E foi o maior desafio que eu apresentei ao professor Valdo logo no início. Eu cheguei para ele e falei: professor Valdo, mudei a sua definição de parapsiquismo. Ele olhou e gostou. Por quê? Parapsiquismo é composto por atividade e passividade. No entanto, até onde o professor Valdo pôde contribuir, o item da atividade é muito pouco esclarecido. E o meu trabalho é dedicado a isso. Isso não é animismo. É bem diferente de animismo. A atividade que eu me refiro é o tipo de interação, de interfenômeno com os amparadores. Isso é diferente de animismo. Então, o detalhamento de como que as nossas operações ocorrem em conjunto com os amparadores, esse trabalho é dedicado a isso. Então, a inovação nesse fluxo do fenômeno parapsíquico, eu diria que é expandir um pouco mais o que é o componente da atividade no fenômeno parapsíquico. O da passividade também precisa ser esclarecido. Eu também me dediquei a isso. Passividade não é uma coisa tão simples, não. Da passividade pronto, não. Tem muitos detalhes nas técnicas de apassivamento e na fenomenologia do apassivamento. Ok? Isso também está nesse trabalho. Vocês vão encontrar isso também no dicionário. Então, é esse detalhamento da atividade e passividade, que é um miolo do fenômeno parapsíquico. E isso altera a definição de parapsiquismo, porque a definição de parapsiquismo é muito apoiada na passividade. Se vocês forem lá olhar, é isso. Não há o componente ativo na definição. E aí que a minha definição, que está no dicionário, ela tem menção ao componente ativo. É aí que eu brinquei com o professor Valdo sobre isso. Muito bem, deixa eu me dar o som aqui. Ulisses, que bacana, assim, a gente, claro, como você viu, né, o tempo passa bem rapidamente, e aí eu queria aproveitar, assim, você tem os seus convidados, mas dá para a gente dar um minutinho para cada um aí, 1 minuto e meio, viu? Para vocês darem mais quiserem falar alguma coisa para o Ulisses, né? Não sei quem gostaria de falar, depois eu trago o Rodrigo, pode ser você, Tatiana? Sim. Eu queria falar assim, da importância que eu vejo da obra, né, para o avanço da ciência com a cienciologia, né, porque assim, nós ainda estamos muito na autoexperimentação, né, e muitas vezes não na experimentação técnica, né, mas no empirismo mesmo, né,
E eu acho que a carência maior é de fundamentação teórica dessa parafenomenologia, né? Então, eu quero ver com o Ulisses, assim, como que você vê o avanço da ciência com a Conscienciologia, né? Como que o seu dicionário você acha que vai contribuir para essa fundamentação teórica? Olha, Cristina, perdão, Tatiana, o que eu vou falar aqui parece bem diferente, mas nós precisamos ter muita atenção ao investimento nos nossos companheiros consciências com mais saúde mental. A existência de pequenos percentuais de adoecimento mental em colegas que trabalham próximos a nós fazem muita diferença. Não vejo pelo lado negativo. Eu tenho meus adoecimentos mentais, mas a lucidez do experimentador para lidar com uma proposição teórica e a pessoa ter a habilidade de não criar encantamento ideológico, nem, vamos chamar assim, invencionices, né? Principalmente no campo da parapercepciologia. Então, esse tipo de proposição teórica, que é o que você está trazendo, isso tem uma conexão direta. O aproveitamento disso, a perspectiva saudável, a inovação com a saúde mental das pessoas que vão lidar com esse assunto. Sabe? Isso, eu tenho procurado me tratar em relação a isso e vejo que é muito diferente. Qualquer um pode experimentar isso. Agora, você lidar com pessoas que você vê que alteram a qualidade da ideia para algo distorcido. Então, de que vale uma grande proposição ou uma teoria muito bem feita se aquilo passa a ser distorcido? Né? Então, o valor intrínseco que eu te daria, que eu te responderia aqui, são os benefícios em termos de a perspectiva é a expansão de consciência. A consequência é a expansão de consciência. O coleguismo, assim, as interações se darão no campo das expansões de consciência. Então, estejam atentos a tudo isso. E isso tem relação com saúde mental. As consequências teóricas e práticas do que eu estou trazendo como proposição nesse trabalho é a expansão de consciência. Isso não combina com imaginação. Isso não combina com achismo. Isso não combina com alucinação, com onirismo, com um parapsiquismo que tem muito componente imaginário. E a nossa imaginação é poderosíssima. Ela cria fenômenos muito próximos ao real. Então, assim, esse trabalho é dedicado a isso. Entende? Então, a gente tem que aplicar isso na prática com os nossos parceiros de trabalho. Isso é muito sério, né, Ulisses? Você está falando aí, e eu estou pensando aqui, o processo parapsíquico, né, a gente lidar com isso de maneira científica é muito sério, porque tem muita imaginação, tem muita falta de saúde mental misturada em tudo isso, né? Muito bacana. Tatiana, te agradecer aqui a participação e vou te levar lá para a Extrafísica de novo, tudo bem? Porque eu vou trazer aqui daí para a gente terminar já com o Rodrigo, que iniciou, e vou trazer aí o Rodrigo. Vou trazer aqui o Rodrigo de novo, voltando. Rodrigo, tudo bem? A gente tem bem pouquinho tempo, mas eu acho que é legal. O Ulisses, ele privilegiou e quis muito que vocês viessem falar aqui. Então, se você quiser dar algum recado, você primeiro, depois a Cristina, para a gente terminar aí e já terminando, né, a nossa live. Com certeza, eu tinha várias outras perguntas, mas vou tentar ser bem breve aqui na minha colocação. Ulisses, eu fiquei pensando, você já me fez essa pergunta, eu vou te devolver a pergunta. Em termos de projeto, o que a gente pode esperar e o que você vai fazer com esse dicionário? Qual que é a ideia, né? Você publicou, claro, é um grande feito, mas acho que é um ciclo, é o fechamento de um ciclo e o início de outro, né? Então, o que a gente pode esperar desse próximo ciclo aí, com o dicionário na mão? Olha, Rodrigo, a base é reunir pessoas e reunir consciências. Essa que é a base. Então, no primeiro momento, eu penso em trabalhar
em pequena equipe, de pessoas que se candidatem a serem multiplicadores e críticos de tudo isso. Se for possível constituir um pequeno grupo assim, nós faremos um curso introdutório a esse assunto. E isso dando certo, eu acho que nós teremos condição de aplicar um programa de pesquisa. Esses conteúdos eu já os tenho elaborados. Então, o investimento agora passa a ser nas pessoas, nas consciências. O projeto é baseado nisso, né? Não sei se eu respondi, mas é exatamente isso. Agora, é lógico, né? Continuar com o trabalho. Tem muita coisa aí pela frente. Eu não vou ficar falando aqui de todos os projetos que eu tenho, não cabe, né? Mas eu sou um sujeito de vários projetos concretos. Eles estão acontecendo, já aconteceram, vão continuar acontecendo. Quem é meu amigo sabe disso. Mas isso que eu te falei é o desafio do momento, viu? Você já sabe que é um dos convidados aí para tudo isso aí. Com certeza, não, é muito bom você falar isso, porque é só o começo, né? Eu acho que você tem muito a contribuir com a gente, com as suas publicações, e esse chamamento é muito importante, que com certeza tem muito mais pessoas que podem ajudar também. Cris, vou te dar aqui menos de 1 minuto, mas tudo bem, a gente já está encerrando, mas eu acho que você gostaria de dar um último alô, né, para o Ulisses. Olha, Cris, eu só mesmo agradecer, eu gostaria só de fazer menção, olhando aqui na orelha do dicionário, as últimas palavras do Ulisses, no sentido das grandes deficiências, né, com relação ao aprendizado, né, e principalmente ao aprendizado da parafenomenologia. Eu acho que o aprendizado sobre nós mesmos, né, Ulisses, se você me permite aqui essa interpretação. Então, justamente, a arrogância, o preconceito, né? E outros contaminadores da percepção. Então, eu queria que você finalizasse com isso, Liz, falando como que nós nos descontaminamos, né? Com relação à nossa paraperceptologia. Olha, eu vivo caindo de 4 em relação aos meus preconceitos, né? Quando a gente pensa que a coisa vai bem, num pequeno detalhe você vê que você tinha uma ideia preconcebida. Preconceito é exatamente o oposto do processo de expansão de consciência. Um preconceito é um desajuste crasso em relação à percepção da realidade. Porque você não está em contato com a realidade, você está em contato com alguma distorção sua. Veja, eu acho que esse ponto é chave, né? E a gente utilizar preconceitos nas relações, a gente vai fazer um exercício de arrogância, né? Olha, quem me conhece sabe que eu tenho muito que aprender nisso aí, sabe? E eu me pego muito nisso. Para quem convive comigo, a Adriana aqui, que é minha duplista, minha esposa, vive me alertando sobre essas coisas, né? Eu acho que a gente tem que ter essa coragem de se entregar um pouco, né, para a gente ver isso aí, né? Do ponto de vista parafisiológico, eu me ajudei com isso, espero ajudar as pessoas a entenderem o que é um preconceito, gente. Um preconceito é uma pílula de veneno, sabe? Atravanca tudo. Se você for estudar de fato, eu pretendo fazer isso. Nesse livro não tem isso, nesse dicionário não tem isso, tá? Mas eu vou detalhar isso mais em breve. O que é preconceito? E a relação que isso tem com o processo da evolução da consciência, gente, terrível, terrível. Não vou me estender aqui não, mas aqui fica meu depoimento um pouco emocionado em relação a isso. Excelente, Liz. Parabéns mais uma vez e muito grata aí pelo seu trabalho, viu? Obrigada, Cristina, pela oportunidade também de estar divulgando essa obra. Graças a todos. Filho, Cassiano, Pois é, pessoal, tá bom. A gente já até passou da hora, né, Ulisses? Mas a gente podia continuar mais, né? Tem perguntas, a gente depois te passa, e porque o pessoal aqui fez a pergunta já está muito em cima, acho que você não ia conseguir aqui responder.
Mas eu queria te agradecer muito. Acho que foi a gente iniciar 2022 com o lançamento desse livro, né? De um dicionário, a gente assim, um lançamento de peso em todos os sentidos, né, pessoal? Porque são mais de 700 páginas, então é um livro assim realmente de peso, mas é claro, né? Não é pelas 700, mas pelo conteúdo das 700 páginas, que ele é um lançamento de peso, que a gente diz. Então, a gente agradece muito, é um trabalho aí em conjunto, né, Ulisses? Tem um grupo que trabalha para chegar até a publicação, mas é o autor que traz a sua ideia. Então, e a Editares está aqui para isso, né? Para que o livro, que a sua ideia, a sua GESCOM, a GESCOM do autor, chegue ao leitor. Essa é a nossa ideia. Então, queria te agradecer aí, dar um tchau. Vou só trazer para o pessoal que assim, no próximo sábado a gente tem live de novo. Nós vamos falar aqui da live no próximo sábado. Eu vou te dar assim a palavra, Ulisses, só um pouquinho, só dizer. No próximo sábado a gente vai falar sobre toda a produção da CCCI, dos autores da Conscienciologia nos últimos 2 anos. A cada 2 anos, bianualmente, a Editares faz uma revista, né? Edita uma revista para trazer essa produção. E, nossa, esses 2 últimos anos foram muito produtivos. Então, não percam, né, a próxima live. A gente vai trazer o Eduardo Martins, que é autor, que é professor lá do curso da Unescom, para falar sobre a produção da CCCI. Mas eu vou deixar você aqui bem grande, Ulisses, dando tchau para o pessoal. E a gente vai te agradecendo. Eu já vou me despedindo, mas deixo com você aí, terminando a nossa live. Então, gente, olha, pela característica da plataforma, eu não sei quem está assistindo, mas eu sei que um monte de gente querida, alguns que escrevem eu consigo ver, tá? Mas muita gente querida me disse que ia assistir. E o que eu queria dizer aqui é que para todo mundo que está assistindo, que me conhece, tem contato comigo, pode me mandar um e-mail, uma mensagem, vejam aí quem tem ideia de como que a gente poderia organizar esse tipo de comunicação, né? Seja em canal no YouTube, um jeito de criar, né, esse processo para que a gente sistematizasse a comunicação. Hoje, a conversa aqui foi um pouco mais assim, fluente, espontânea, emocional, né? E esse assunto, o conteúdo, ele requer sistematização, atendimento às questões das pessoas de fato, que eu imagino que hoje talvez eu não tenha conseguido atender pela natureza do tempo e tudo, né? Mas, inclusive, eu pediria ajuda ao pessoal da Editares, Rodrigo, Tatiana, Cristina, Munir, todo mundo que assistiu, né, como que a gente poderia desenvolver um modo de comunicação para atender questões em relação a conteúdos mais sintéticos, avançados. Eu não digo só em relação ao meu trabalho, não, né? Canais de vídeo assim, mais sintéticos e bem elaborados, para que a gente consiga atender a demanda pelo conhecimento conscienciológico. Então, eu estou aqui pedindo ajuda para vocês aí sobre isso, respondendo o que não foi respondido, o que eu não consegui responder das pessoas aí. Tá bom, gente? Olha, mil agradecimentos, muito carinho, muita gratidão para vocês que eu consegui ver aqui e para os que eu também não consegui ver. Tem gente aí que apareceu que eu imagino que eu não consegui ver e saber que estão aqui, tá bom? Não sei mais o que dizer. Então, a gente só dá um tchau aqui, batendo palmas aqui, esse super lançamento. Gente, foi muito bacana. Muito obrigado, Ulisses, pela sua disponibilidade aí e por trazer esse assunto, trazer tanta contribuição aqui para as nossas pesquisas. Obrigado. Até sábado que vem, pessoal. Obrigado aí a todos os convidados do Ulisses, Cristina Aracaque, Rodrigo Marchioli e a Tatiana, que a gente teve que tirar a Tatiana Lopes, mas que participou bastante aí. E até sábado que vem. Obrigado.